Porque eu falei uma coisa muito verdadeira na época. Eu falei assim, eu dei muito uma pancada nisso. Eu falei assim, pô, tô falando isso dentro de casa, mas não é possível. Enquanto a esquerda vem aqui, Jandira Fegali, a outra lá da CPMI do 8 de janeiro, essas pessoas vêm e são recebidas por senadores, pelo Bernie Sanders, tem no escritório Brasil, Washington Office, tem um monte de gente aqui para dar suporte para eles. A gente chega aqui e a gente não tem articulação internacional nenhuma. Os republicanos agora controlam a Casa dos Representantes e a gente não consegue sequer ser recebido. Eu vou contar para vocês, nessa mesma visita, onde nós fomos visitar o Congresso dos Estados Unidos, estivemos com o Jorge Santos. Vocês sabem quem eu conheci nessa visita? Isso aqui não está nem no script, mas eu vou contar para vocês que é bastidores. Nós fomos conhecer o Ricardo Pitta. Foi nessa ocasião que eu conheci o Ricardo Pitta. Eu estava com uma delegação de uns 18 parlamentares brasileiros. O Jorge Santos marcou para a gente uma reunião com o congressista McCall, que era o chefe do Comitê de Relações Exteriores. O congressista McCall nos deu um bolo, bastidores, ninguém sabe das humilhações que a gente passa. Eu estava numa mesa com 18 parlamentares, ou coisa assim, e eles mandaram o chefe de gabinete dele, que era, então, o Ricardo Pitta. Ricardo Pitta senta na mesa e explica que o McCall não vai poder aparecer. Naquela época a gente foi levar uma carta dos congressistas brasileiros, teve mais de 100 assinaturas, foi uma puta dificuldade conseguir aquela carta. E aí disseram, olha, o presidente do Comitê de Relações Exteriores não vai poder atender vocês, eu sou o chefe de gabinete dele, mandou, que manda o assessor quando a pessoa não é importante o suficiente. Eu estava com 18 parlamentares brasileiros. Ele sentou na mesa, eu me lembro até hoje, numa sala no Congresso, ele sentou na cabeceira, sentou o Eduardo Bolsonaro na minha frente e eu sentei desse lado. Aí, num dado momento, eu virei e falei assim, ele falou, não, estamos acompanhando com muita... Eu virei e falei assim, Ricardo, eu não te conheço, mas eu já fui assessor parlamentar. Eu sei o que é você estar vindo aqui. E a gente está tomando de 7-1. E ninguém aqui nos Estados Unidos fala sobre o que está acontecendo no Brasil. E o meu país está virando uma ditadura muito rápido. Daqui a alguns meses vão começar ações policiais contra as pessoas. Cidadão de bem vai ser preso. Vai ser uma tragédia. Já tinha acontecido o 8 de janeiro. Vão em cima de todo mundo. E não vai sobrar liberdade de expressão no meu país. E ele ficou assim, não, eu entendo. Eu falei, mas o que vocês vão fazer? E ele, na época, não podia fazer nada. E eu me lembro que o Ricardo Pitta ficou puto da vida, porque eu falei uma coisa muito verdadeira na época. Eu falei assim, eu dei meio que uma pancada na mesa e falei assim, tô falando isso dentro de casa, mas não é possível. Enquanto a esquerda vem aqui, Jandira Fegali, a outra lá da CPMI do 8 de janeiro, sei o que, essas pessoas vêm e são recebidas por senadores, pelo Bernie Sanders, tem um escritório Brasil, Washington Office, tem um monte de gente aqui para dar suporte para eles. A gente chega aqui e a gente não tem articulação internacional nenhuma. Os republicanos agora controlam a Casa dos Representantes e a gente não consegue sequer ser recebido. E eu falei, por isso que os republicanos estão se ferrando, a gente toma de 7-1 porque olha a articulação da esquerda. E eu não tinha ideia ainda do tamanho do dinheiro que a administração Biden estava enfiando no Alexandre de Moraes e na censura. E o Ricardo Pitta, estou contando uma história aqui que não tem nada a ver com a minha pauta, mas para dizer como é que as coisas são para a história, o Ricardo Pitta, depois dessa posição, ficou puto comigo. Ficou puto. Não quis mais me receber, falou, Paulo Figueiredo é um cara, poxa, muito bravo, muito passional, etc, etc. Eu o procurei, quando eu soube que ele tinha ficado chateado, eu o procurei, pedi desculpas, expliquei exatamente por que eu estava chateado e nós nos tornamos amigos. E aí, passam os anos, a primeira visita que a gente fez no Departamento de Estado, quando o Trump assume, o Ricardo Pitta me mandou uma mensagem e falou, olha, o Trump me indicou para o Departamento de Estado, justamente para o hemisfério ocidental, eu vou estar fazendo coisa em relação ao Brasil. Primeira visita que nós fizemos foi justamente ao Ricardo Pitta. Depois ele faz uma visita de cortesia ao Brasil, recebe o presidente Bolsonaro e é uma figura-chave no que está acontecendo hoje. E naquele momento, naquela viagem, enquanto a gente passava por perrengue, por humilhação, para correr atrás, para brigar pelo Brasil, né, eu sempre digo, a gente submeteu, eu principalmente, o Eduardo também, a gente submeteu a bastante coisa que a gente não submeteria pedindo coisa para a gente. Bastante coisa. Mas como a gente estava pedindo por vocês, por nós, pelo Brasil, a gente engoliu os sapos. Eu acompanhei
algumas na pele, não é muito da minha personalidade ficar engolindo sapo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa combativa, bateu, levou, mas é meio que o que faltou o Zelensky ali naquela sala com o Trump, né? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.